Oi, gente. A Carla Zambelli fez uma postagem nas redes sociais que eu classificaria como criminosa, absurda, incentivo à limpeza étnica, enfim. Mas tem várias dimensões na mensagem da Carla Zambelli que eu vou aqui analisar. A mensagem dela, que está dando toda essa repercussão, é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ela mostra uma imagem de uma águia com a bandeira dos Estados Unidos, um símbolo ali de Israel, pegando e destruindo e matando, né, um rato com a simbologia ali da Palestina, né? Que ela acha que está simbolizando Hamas, mas diante dos crimes que estão acontecendo lá contra crianças, simboliza todos os palestinos. E ela escreveu, citando a Bíblia, o seguinte: mas o que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Bem, aqui tem um monte de coisa, né? Tem o uso da simbologia religiosa para incentivar a guerra santa, guerra religiosa mesmo. Tem imperialismo dos Estados Unidos na simbologia da águia e da bandeira. A águia é um símbolo dos Estados Unidos, então aqui você tem simbologia tanto do imperialismo americano, e que é o grande patrocinador de Israel. Você tem a simbologia da violência sionista, né? Então essa dimensão aí do sionismo, né? E você tem a desumanização do povo palestino sendo caracterizado como um rato. Como se fosse justificável a violência absurda que Israel está fazendo. É só Israel que está fazendo violência absurda? Não. Existem grupos como Hamas que realizaram no passado, estão realizando agora, e tem declarações recentes que querem o conflito mesmo, querem a extinção do Estado de Israel, e tem uma visão preconceituosa e antissemita. Tem pessoas ligadas ao Hamas que têm declarações claramente antissemitas contra os judeus. Mas esse tipo de postagem e declarações de lideranças de Israel também são preconceituosas, islamofóbicas em relação aos palestinos. Ali tem preconceito religioso extremo dos dois lados. Mas existe uma nação, um país que tem muito mais poder econômico, apoiado pelos Estados Unidos, com desequilíbrio de poder, claro, que está fazendo muito mais violência. Isso nem entra em questão, em termos de números, né? Aqui tem uma postagem do Palestina Hoje, né? Que diz que a deputada federal do Brasil, Carla Zambelli, publicou uma foto, uma imagem que mostra os palestinos como ratos. Mais de 3.760 crianças palestinas, né, foram mortas nas últimas 3 semanas. Isso é inaceitável. O Palestina Hoje, né, tá falando de crianças, é importante porque esse tipo de estratégia de desumanização dos palestinos, isso daqui é para poder justificar a morte das crianças. Porque, repare, a partir do momento que tem tantas crianças morrendo na faixa de Gaza, e esse pessoal não quer parar de defender as ações de Israel, por mais brutais que elas sejam, a solução que eles encontram é tirar a humanidade dos alvos de Israel. Não são crianças que estão sendo atingidas. Não são pessoas. Não são seres humanos. Essa é a estratégia de desumanização. E eu fiz um vídeo aqui no canal sobre desumanização. Isso aqui é basicamente isso, né? É basicamente isso. Aqui na reportagem da TV 247, eles detalham isso, né? Detalham, enfim, que o Palestina Hoje comentou. Tem já a resolução da Organização das Nações Unidas para um genocídio, destacou a necessidade de cessar-fogo, né? E tem as declarações do Netanyahu que disseram, ele disse, né? Benjamin Netanyahu, que disse que cessar-fogo seria rendição a Hamas. E lideranças israelenses, outras,
do atual governo de Israel, e por isso não é uma crítica a todos os judeus, é uma crítica ao governo de extrema-direita de Israel de hoje. E atitudes também de governos israelenses do passado, que fazem uma história muito complicada, assim como lideranças de movimentos e organizações islâmicas, que também têm atitudes altamente questionáveis na região. E relativas à desumanização dos judeus, assim como existe uma clara desumanização dos judeus em relação aos palestinos. Eu penso que perda do mandato da Zambelli diante de uma coisa dessa é muito pouco. Entendeu? E claro que a Zambelli tem uma ficha corrida longa. Tem aquele episódio lá em São Paulo, que ela literalmente ameaçou um cidadão, né? Gravemente, uma ameaça muito grave. E ela ainda resta responder o processo sobre isso. Todas as notícias falsas dela durante a pandemia, criminosas também, incluindo mentiras sobre vacinas. Crime sanitário gravíssimo, que seguramente atitudes como essa contribuíram para aumentar a tragédia da pandemia no Brasil. E resta, cadê o judiciário? Né? Cadê as instituições brasileiras? Né? Estão demorando. A Zambelli vem fazendo isso já há mais tempo. E quando você não pune, a pessoa continua fazendo. Né? E eu espero que vocês compartilhem muito, muito mesmo, esse vídeo, porque a gente tem que tentar sensibilizar o máximo de pessoas que for possível. Tem bolsonaristas que não serão sensibilizados, não tem como. Mas todos os outros que é possível sensibilizar, todas as pessoas que é possível sensibilizar, né, é importante alertar para esse tipo de comportamento que desumaniza, que trata crianças como descartáveis, que é o comportamento da Zambelli. Nessa postagem, que tem sido o comportamento da Zambelli em relação a muitas das intervenções dela. E eu vou ser sincero com vocês, eu cheguei assim num certo limite, por isso que vocês estão vendo que nesse vídeo eu não estou fazendo gracinha, piadinha. Eu poderia até falar, olha Zambelli, você citou a Bíblia, se esqueceu de dizer que Jesus é o príncipe da paz, e não tem trecho lá de Jesus dizendo que ame o próximo, exceto os palestinos, né? E poderia até fazer algum humor com isso, mas eu simplesmente não consigo. Eu posso até falar dessa forma que eu estou falando para vocês, sobre o absurdo de usar a Bíblia, né, para defender isso. Mas fazer graça diante dessa desumanidade, eu não consigo. Eu só posso dizer para vocês que se a paciência de vocês se esgotou como a minha, encontrem pessoas na vida de vocês que vocês ainda acham que tem alguma humanidade, compartilhem esse vídeo e perguntem para elas se não vale a pena lutar democraticamente, não estou falando de violência, lutar democraticamente contra pessoas como a Carla Zambelli. Pergunte para elas se vale a pena. Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Eu acredito que vale lutar. Em minha parte, eu vou fazer. O que eu puder para denunciar esse tipo de coisa, eu vou fazer. E espero contar com a ajuda de vocês nessa denúncia, na sensibilização das pessoas com esses absurdos. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Você já sabe o que fazer se você gostar do canal. Quem sabe vira membro apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.